Bom, Professora, oi. você pode explicar, eu não sei se você vai explicar, mas vai que não, né? A relação do IgM e do IgG com a relação da manifestação dos sintomas em relação ao COVID, por exemplo, quando Tá, está no início dos sintomas. Você entendeu, né? entendi sim. Ok. Quando, não, isso assim, não se aplica só ao COVID, tá? Essa relação Eu IgM, queria saber isso também, se ela se aplicava só aplica ao COVID. a todo estado de adoecimento, certo? O que ficou mais nítido? A COVID, ela trouxe novos termos, uma nova abordagem e conhecimento para a população de uma forma geral, tá? Então, hoje todo mundo sabe, pode não saber o que é, mas se fala em IgG e IgM, é assim? E ele sabe que IgM ele está doente, que o IgG ele tem imunidade. Então, essa, digamos assim, que essa visão grosseira ou mais ampla do conceito ele já tem. Qual é essa relação? A IgM, ela é uma imunoglobulina, ou seja, ela é um anticorpo da classe das glicoproteínas. Ela se une ao antígeno para fazer um complexo, eles fazem uma ligação antígeno-anticorpo. Qual é o objetivo do anticorpo? Barrar esse agente. Tá? E quando que eu tenho uma quantidade significativa de IgM no sangue? Quando eu estou doente, por um vírus, por uma bactéria, tá? Então, quando você faz o exame de sangue lá e identifica a proteína IgM, significa que você está no pico da doença, você está na fase ativa da doença, seja ela COVID, seja ela sífilis, seja ela toxoplasmose, rubéola, tá? Zika, chikungunya, seja ela qual for. Quando o seu exame começa a identificar a presença do IgG, começa a haver uma queda na quantidade de IgM e começa a haver uma subida, né, na quantidade do IgG. IgG é memória, significa que você teve a doença, que você já adquiriu imunidade para aquela doença. Então, com relação à COVID que você perguntou, se o seu IgM deu positivo para o SARS-CoV-2 e o IgG negativo, significa que você está doente na fase ativa dos sintomas. Independente de estar manifestando ou não esses sintomas, certo? Aí a outra coisa, quando você fez o exame lá, começou a dar o IgM negativo e o IgG positivo, significa que o seu organismo já criou anticorpos para aquela doença. O IgG ele é específico, certo? O IgG ele é específico para... Ou já teve contato, né, professor? Ou já teve contato e você tem imunidade, você tem anticorpos contra aquela doença. Certo? A leitura do IgG é que eu já tenho imunidade, eu já tenho memória registrada, o meu organismo ele guardou. E se ele tiver contato com aquele indivíduo de novo, ele já sabe o caminho para produzir mais anticorpos. E aí, quando a nossa aula finalizou, né, a gente estava nesse quadrinho aqui. Se o seu exame deu IgM positivo e o IgG negativo, significa que você está na fase ativa da doença. Infecção aguda, tá? Se você teve o IgM negativo com IgG positivo, opa, você já teve contato com a doença. E agora não está mais doente. O IgM deu negativo, agora você não tem os sinais ativos da doença, mas você já teve essa doença e hoje você tem a memória dela. Então, olha lá, você recebeu o exame da sua paciente com relação à sífilis.
E aí vai vir para você IgM negativo e IgG positivo. O que é que você vai pensar? Me falem. O que é que vocês vão interpretar? Repete, professora, por favor. Essa segunda opção, ó, vai vir para sífilis. IgM negativo e IgG positivo. Contato já com Sinal alguém. que ela tem o vírus, mas o vírus não está ativo. Ela já teve contato com o vírus, mas ela não está doente. Você vai surtar e vai dizer que ela precisa tratar de sífilis? Não, você não vai pagar esse mico, não é isso? Porque você tem esse conhecimento. Opa, significa que ela já teve contato em algum momento da vida dela, mas hoje o organismo dela já está protegido, ele já tem um IgG positivo, certo? Outra situação. É igual pacientes que têm AIDS, né, professora? O IG ele vai estar lá como positivo, mas o IgG ele vai estar como negativo. É sinal que o paciente ele tem o vírus, mas o vírus ele não está ativo. Aí se os dois vierem negativo, o IgM da paciente para sífilis veio negativo e o IgG negativo, ou veio para toxoplasmose. O que é que você vai pensar nessa hora? Não teve contato ainda, né, professora? Com Ela o não vírus. teve contato ainda. E qual vai ser sua postura diante disso? Fazer o quê? Prevenção. A prevenção. Aí você vai rezar para ela, ladainha, não é isso? Olha, você não pode comer alimentos crus, tem que ter cuidado com fezes de animais, porque, né, geralmente nas hortas a gente tem presença de gato e ele pode, né, defecar ali naquela região ou ter contaminação no transporte dos vegetais. Comer salada crua só na sua casa, com higiene, com limpeza das folhas e pererê, 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 pererê. Então, vocês vão trabalhar com a orientação mediante vocês receberem o resultado de IgG e IgM. Professora, então, por exemplo, por isso que não é eficaz fazer IgM ou IgG nos primeiros dias, quer dizer, fazer o IgG nos primeiros dias de sintomas? Não. Cada patógeno, ele tem um período de incubação e manifestação. Então, se porventura eu comecei hoje, eu não, né? Mais um exemplo. Tossi, febre, dor no corpo, aí vou para o hospital, aí eu chego lá, tá suspeito de Covid, o povo vai lá e faz o meu exame. Como que vai estar esse exame? Primeiro dia de sintoma. Um falso negativo. Vai estar, aí eu vou dizer, não, eu não estou com Covid. Eu já fiz o exame, ó, tá lá, negativo. 3 dias, 5 dias depois, você piora. Porque não houve o tempo. Aí agora eu vou fazer vocês raciocinarem. Olha lá. A nossa memória inata, ela é a curto ou a longo prazo? A inata. Longo prazo. Curto prazo, a inata, ela vai agir. Lembra que eu falei que ela atira para todo lado? Que ela é é verdade. Que a gente tem o contato com a doença, o nosso mecanismo, né? A nossa defesa vai lá tentar combater. Verdade. Mas aí perdi que eu ia falar do raciocínio. Me ajudem aí, sumiu da minha mente agora. Estava falando que a nossa memória inata. Isso. Aí, por que isso? Porque a memória adaptativa, ela precisa de um tempo. Então, é realizado a partir do 3º dia de sintoma, do 3º ao 7º dia. Por quê? Eu tenho que esperar o meu organismo identificar aquele vírus, começar a produção de anticorpos, ou seja, começar a produção do IgM, para que ele possa ser detectado no exame. Precisa então, da reação do organismo, né? Exatamente. Eu vou precisar daquela reação antígeno-anticorpo acontecendo. Eu tenho que ter o antígeno, que já está no meu corpo infectado, mas eu preciso que o anticorpo faça essa interação.
e ele leva alguns dias para que isso aconteça. Cada indivíduo, como a gente já discutiu, ele vai ter uma manifestação imunológica diferente, por N motivos, certo? Se o sistema imune dele tiver mais fortalecido, ele vai demorar a ter uma resposta, né? Ou se ele tiver mais vulnerável, em poucos dias de contato com a doença, ele já vai manifestar. Então, a gente tem que ter cuidado com os exames falso negativo. Aí o indivíduo faz precoce, faz no dia errado o exame, vem negativo, aí ele acha que não está doente, e aí ele volta ao convívio com as pessoas e começa, né, a questão da transmissão. Foi o que aconteceu com o meu chefe, professora. Ele fez com 3 dias de sintoma e deu negativo. Aí continuou sentindo, né? Aí fez de novo, aí deu positivo. É isso. Entende? Então, o fato dele dar negativo no início dos sintomas não exclui que a pessoa não esteja com a doença. Aí você vai ter que esperar. Às vezes, a janela de tempo que você fez a coleta não era a correta. Pode falar. Nesse caso dos assintomáticos. Os assintomáticos, às vezes, eles vão descobrir porque fez um teste de rotina, né? Não tem aqueles, por isso que existe aqueles testes que eles fazem assim, vamos juntar aqui todo mundo, a X população, e a gente vai estar fazendo o teste. E aí, o que acontece? Algumas pessoas ficam surpresas com o resultado. Está mostrando lá que ela já teve contato com o vírus e ela não soube. Ela estava assintomática no período. O que se imagina hoje? O que se sabe hoje? Que os indivíduos assintomáticos, eles têm uma baixa carga viral e eles têm uma menor transmissibilidade. Não significa dizer que é zero transmissibilidade. Tá? Professora, pode perguntar. E quando o indivíduo, ele não é contaminado? Eu esqueci o nome que se diz a isso. Ele é imune? Isso, ele é imune. Porque ele já tem o IgG, ele já teve contato em algum momento, ele já ganhou resistência contra a doença. O que acontece? Lembrem que nós temos a nossa memória inata. Ela serve para alguma coisa, tá? E ela cria memória. Muitas vezes, você entrou em contato, depende da virulência, depende do seu metabolismo, não manifestou sintomas. Daqui um tempo, você fez o exame, identificou que você já teve contato com o vírus e você não teve manifestação. É isso. O organismo conseguiu administrar, entrou em contato, produziu anticorpos, porque primeiro entra a imunidade inata, depois entra a imunidade adaptativa, e você ficou sabendo por acaso, porque fez um teste de rastreamento. Porque tem, tipo assim, tem pessoas que têm contato com pessoas que estão com alguma infecção e não é atingida, né? Que é o mistério dessa doença, né? Algumas pessoas, por algum motivo, elas estão com a imunidade forte e a imunidade inata delas consegue barrar aquele vírus e acabou. Aí uma situação... Tem os soldadinhos mais fortes do que a doença, né, professora? Exatamente. Aí no caso da reinfecção, olha lá, o meu IgG já é positivo. Digamos, eu já tive contato com a doença, eu já criei anticorpos, mas eu contraí a doença novamente, talvez por uma mutação. Aí o que acontece? Você, digamos que, sei lá, faz um ano que você teve Covid, ou que teve determinada doença. A Covid, por quê? Ela causa reinfecção. Nem toda doença causa reinfecção, certo? Tem doenças que produzem memórias para a vida toda, memória longa. Uma vez você entrou em contato com aquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquele micro-organismo, o seu organismo criou a memória e ele identifica e neutraliza todas as vezes que você for contaminado. A situação da Covid, o que acontece? Você, o IgG, ele declina com o tempo, ou seja, digamos que eu tenho ali 100
um IgG de 100. O outro tem um IgG de 10. Às vezes ele pode estar no início da doença ou no fim do período de imunidade. Isso vai depender de quando ele teve os sintomas para a gente poder ter essa noção. Aí você foi recontaminado, fez o teste. Nossa, mas parece que eu estou manifestando os mesmos sintomas. Aí o médico, tá, vamos identificar. Sendo que a reinfecção, ela vai acontecer com a cepa diferente. Ele vai ter algum código genético diferente que o seu organismo não consegue identificar naquele primeiro momento. Aí você fez o exame, deu IgG positivo e IgM positivo. Aí, o que é isso? Reinfecção. É essa terceira opção aqui, ó. IgM positivo e IgG positivo. Significa que a pessoa teve uma infecção no passado e voltou a entrar em contato com o micro-organismo. Não significa dizer que você vai ter sintomas mais graves ou mais leves. Isso aí vai depender da sua resposta imune. Da quantidade de IgG que você tem para combater essa nova reinfecção. Tá? Isso é muito útil, vocês vão lembrar de mim, pelo menos nesse momento. Espero que vocês sejam muito bem-sucedidos nessa interpretação. Quando vocês estiverem lá, quem for, né? Tiver trabalhando na unidade básica de saúde, chegar a gestante, que é a maior demanda que vocês vão ter em relação a esses exames, aí vai estar lá, sífilis, rubéola, citomegalovírus, HIV, aí está lá os resultados, e vocês já vão saber interpretar e já vão saber se comportar diante daquela situação, né? Ou encaminhar essa gestante para uma consulta médica, para a questão de reavaliar e ver, né, se ela precisa ser medicada, ou tranquilizá-la e, né, também seguir com as orientações padrão. E também no ambiente hospitalar. Vocês também mexem com bastante exames, então vai vir lá o resultado, esse rastreamento diagnóstico. Quando chegar o resultado, vocês já vão ficar tranquilos ou ficarem mais, né, apreensivos, dependendo de qual for o resultado. Tranquilo com relação a IgG e IgM? Posso confiar que vocês estão sabendo? Não sei não? Quem falou isso? Porque na prova. Que prova, menino? Na sua prova. O que é que tem? Vai cair, né? Claro, IgG e IgM. Eu vou colocar um caso clínico. Vai cair. Com certeza. Um caso clínico. A gestante estava, né? Você estava no consulta de enfermagem, recebeu os resultados de exame da gestante, onde aparecia tal resultado. Qual a interpretação para esta condição clínica? Aí você vai lá, sabidamente, vai marcar a questão correta. Não tem erro. Vocês vão olhar isso aqui. IgM positivo e IgG negativo, doença ativa. IgM negativo com IgG positivo, você já teve a doença e no momento não está doente. IgM positivo e IgG positivo, você já teve contato com a doença e está com um quadro de reinfecção. Ou IgM negativo com IgG negativo, os dois negativos, você nunca teve contato com aquele micro-organismo. Tanto pode ser para gestante, como pode ser para COVID. Em alguma dessas duas situações, eu vou pedir para vocês interpretarem IgG e IgM. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Algumas boas notícias, né? Quem é que está com medo? Vanessa. Medo de quê, Vanessa? Não tenha medo. Sabe como é que a gente reage com medo? Estudando. A gente tem que estudar, a gente tira dúvida. Professora. E a gente vai vencendo essas dificuldades. Oi, Clay, Diane. Essa questão do IgG e IgM, quando ele vem primeiro, né? Porque só inverteu aí a posição negativo e positivo, mas é quando ele vem primeiro aí no... Não. Quando eu tô, IgM
é aquela molécula que vai estar numa condição ativa. Não decora isso. Você vai aprender. O que representa para você o IgM? Representa doença ativa. IgM, doença ativa. Ou seja, o meu organismo está tendo contato com aquele antígeno. Ponto. Se só ele der positivo, naquele momento eu estou doente. Daqui um mês, se eu repetir o exame, o que vai aparecer? O IgM vai dar negativo, porque a doença já passou o ciclo evolutivo dela. Vocês vão estudar isso na parasitologia, que existe um tempo para cada, né, doença manifestar, ela tem um ciclo, né, de vida. Então, acabou, o meu organismo respondeu. Aí, daqui um mês, eu fiz o exame novamente, o meu IgM deu negativo. Claro, eu já saí da fase ativa da doença. Mas agora, eu já tenho IgG positivo. Porque o IgG positivo significa memória. Significa que eu já tive a doença e que eu não tenho mais essa doença. Certo? Meu organismo já guardou a memória imune, da imunidade com relação àquele agente. Professora, me dá uma explicação bem do hepatite B nessa relação que a senhora... Da mesma forma. Qualquer doença, o que você vai ter que entender, Daniel? Não é a doença, é o que cada IgG e IgM representa, tá? IgM, doença ativa, IgG, memória. No caso de hepatite, eu estou suspeitando que eu estou com hepatite, fiz o rastreamento e chegou lá, IgM positivo, IgG negativo. O que o seu médico, o que você como enfermeiro vai fazer essa leitura? Nossa, eu estou doente. Ponto. Se você tem sintoma ou você não tem mais ou menos sintoma, isso aí já é outra condição. Mas o que eu interpreto com relação a essa informação? Que eu estou doente. Agora, outra situação. Você fez o exame para hepatite, recebeu negativo, IgM negativo e IgG negativo. Você não está doente, você nunca nem teve contato com hepatite. Certo? Outra situação. IgM negativo e IgG positivo. Em algum momento da minha vida eu já dei hepatite, mas agora eu não estou com hepatite, eu já tenho imunidade para hepatite. Entendeu? Então, essa relação... Mas eu tô falando assim, às vezes o indivíduo, mesmo assim que ele tomou, talvez já passou, mas ainda esteja com a imunidade, no caso, baixa para hepatite. Certo, entendi. Isso que eu tô falando. Aí entra na condição, você pode fazer o exame, uma situação, porque não é só o positivo e negativo, é a quantidade, certo? Outra questão, o teste rápido, geralmente ele vem só positivo e negativo, ele não vem quantidade. E aí, o médico ele pede um exame quantitativo. O que significa isso? Que vem a porcentagem de quanto de IgM, quanto de IgG. Mediante o que vier nessa quantidade, aí ele vai fazer outra interpretação. Aqui, ó, você está finalizando a fase ativa e o seu organismo já está produzindo IgM. A quantidade de IgM ainda é pequena, mas a quantidade de IgM também é reduzida. Significa que você está saindo da fase ativa da doença e o seu organismo já está criando anticorpos. Certo? Certo, isso aí que eu queria saber. É isso que você queria saber, né? Outra situação. Você foi vacinado. A vacina, a gente recebe o vírus atenuado, né, o componente lá atenuado ou inativo. A gente não recebe o vírus ativo, certo? Ele é retirado a virulência dele. Eu trago traços
que fazem com que o meu organismo identifique aquele agente e produza anticorpos. Mas eu fui vacinada e mesmo assim eu manifestei a doença. O que significa dizer para você? Você foi imunizado, sendo que a quantidade de IgG que o seu organismo produziu não foi suficiente para neutralizar de forma efetiva a doença. E você iniciou um quadro leve, mas sem maiores agravos, tá? Eu vou dar um exemplo assim, meu, mas vocês vão entender. As mães entendem muito isso, questão de imunização, que a gente vai discutir depois. A minha filha, ela foi vacinada contra catapora. Vacinada, estava imunizada, e aí ela entrou em contato com um coleguinha que tinha catapora, e ela manifestou um quadro leve, de resolução em torno de 4 dias, mas com os sinais de catapora. Em uma semana, ela já nem tinha mais as marquinhas. Então, o que acontece? Às vezes, ela foi vacinada, mas o organismo dela não conseguiu criar uma quantidade de anticorpos suficiente para barrar aquele agente naquele primeiro momento. Mas, como o organismo já tinha essa memória, ele conseguiu, de forma mais rápida, produzir mais anticorpos e neutralizar a ação daquele antígeno, né? Daquele Professora, microorganismo. e no caso, quando a pessoa nunca foi vacinada e ela já dormiu com gente que tem... No meu caso, né? Uhum. Quando minha filha era uma bebê de 4 meses, uns primos meus pegaram, né? E como eu já tinha dormido com pessoa que tinha catapora, eu não tive medo de ir lá. Só que o medo era pela minha filha, né? Só que foi uma situação que não teve como a gente não ir lá. E aí minha filha acabou tendo contato com eles e ela também não pegou. E aí ela não tinha tomado ainda a vacina contra a catapora. E aí eu acredito que os meus anticorpos, através da lei... ajudaram ela. Porque justamente a nossa... E quando a mãe ela passa o IgG para transplacentário, ela vai garantir aos primeiros, né, momentos da vida da criança essa imunidade enquanto ela adquire as próprias imunidades. Tá? Então, é muito, digamos assim, complexo a gente entender e filosofar as exceções que acontecem. Uma situação que acontece. A vacina ela tem um prazo para você ter o registro da imunidade, certo? Você só vai ser considerado imunizado daqui a 60 dias, daqui a 30 dias, daqui a 15 dias, né? Tem um prazo. Você foi vacinado, não houve tempo do seu organismo produzir a resposta e você entrou em contato com aquele micro-organismo. Você vai manifestar a doença. É o que a gente está vendo com os pacientes que estão tomando vacina contra a Covid e estão manifestando a doença antes do período de imunização. Fulano tomou a primeira dose e pegou Covid. Ele tomou a vacina e manifestou a doença. Não existe isso, tá, gente? A vacina ela é segura. O que aconteceu? Não houve tempo do seu organismo produzir a memória para aqueles anticorpos, porque você precisa de uma janela de tempo. E aí você manifestou a doença. É isso que tem que acontecer. Professora, Por isso o que acontece muito também é que muitas pessoas já estão infectadas, né? Já estão infectadas, coincidentemente elas vacinaram, coincidentemente elas manifestaram a doença. Pois é. Certo? Tá? Por isso que, quando a gente fala sobre Covid e a vacinação, ela tem um prazo, por exemplo. Tem vacinas que são 3 meses, de uma para outra. Isso. Certo? Mesmo você tomando as 2 doses, você ainda tem mais 15 dias para se resguardar, para seu corpo produzir. Né? Em média. Em média, pelo menos no mínimo de 15 dias. Algumas pessoas podem até ir menos tempo e outros vão necessitar de mais tempo. Professora, há possibilidade, mesmo passando esse prazo, a pessoa ter uma reinfecção? Tem. Aí, a questão do prazo para reinfecção, eu vou citar outro exemplo de algo que aconteceu com pessoas próximas. Eu tenho 2 amigos da área da saúde, eles foram vacinados em fevereiro, as 2 doses, certo? E nós estamos no mês de maio, né? Maio.
Início de maio, eles manifestaram a doença. Olha lá. Sem sintomas. Sintomas brandos, uma congestão nasal, alguma coisa assim, fez o teste positivo para COVID. Já tinha sido vacinado e não passou disso os sintomas. O outro também vacinado, com o mesmo prazo de vacinação, teve 25% de comprometimento pulmonar. Não teve agravo, não precisou ser hospitalizado, mas teve que entrar com antibiótico, né, com todo o suporte medicamentoso. Então, 2 pessoas que foram vacinadas no mesmo período e 2 pessoas que manifestaram de forma distinta a sua resposta imune. Então, essa resposta imune, a gente vai ver que ela é muito particular. Nós temos um campo... Vai do organismo, né? Vai do organismo. Nós temos um campo que é conhecido e nós temos algumas coisas que nós ainda não temos resposta, né? Mas vai muito de como o sistema imunológico da pessoa se comporta. Professora, às vezes a gente ouve as pessoas falar que tem imunidade baixa. Sim, Isso tudo tem a ver, né, com a resposta. Tem sim. Tem pessoas que têm imunidade baixa. Por quê, gente? Entenda uma coisa. As reações metabólicas do nosso organismo, elas acontecem mediante moléculas, substâncias. E essas substâncias, nós munimos o nosso corpo através da alimentação. Então, uma alimentação pobre, deficiente de determinados nutrientes, ele vai fazer falta para desencadear determinadas respostas metabólicas. Aí, eu tenho essa fragilidade, ou eu tenho uma fragilidade inata, eu já nasci com deficiência de produção de anticorpos, eu tenho uma leucemia, eu tenho alguma alteração na minha medula óssea, na produção desses anticorpos, né, das células dos linfócitos, das células B, dos linfócitos B, eu tenho alguma coisa que me trava nesse mecanismo de resposta imune. Então, a minha resposta vai ser diferente do outro. É uma série de fatores. Então, a alimentação, ela é um pilar para a imunidade. Pessoas que fazem transplante, pessoas que apresentam imunodeficiência, pessoas que estão em processo de quimioterapia, elas têm uma queda da imunidade, porque a gente tem a morte de muitas células e células saudáveis. Então, o organismo dela é mais lento para produzir a resposta imune. Eles precisam de um prazo maior de recuperação para que o organismo consiga, né, reagir àquele agente micro-organismo, aquela situação. Tá bom? Amanhã nós não teremos aula, nós só vamos ter aula segunda-feira. Deixei o prazo até dia 23 para vocês responderem. Então, vocês vão ter um tempinho aí maior para ajustar tudo. Os textos, gente, são pequenos, né? No máximo de 10 linhas, não precisa fazer textos gigantescos, não. Já é o bastante, professor, 10 linhas. É nada, 10 linhas. Vocês escrevem muito mais no WhatsApp ao longo do dia do que o que eu estou pedindo, né? Tenho certeza que vocês escrevem muito mais de 10 linhas lá, se a gente for computar no dia a dia de vocês, respondendo ou conversando ou trabalhando. Então, vamos gastar um tempinho estudando, que isso é edificante para vocês. Vai diferenciar vocês no mercado de trabalho, como pessoa, né? Conhecimento intelectual e tudo mais. Sexta-feira não terá aula, não? Segunda. Quinta e sexta não temos aula. No calendário, né, da nossa disciplina, nós não temos aula 20 e 21. Quinta e sexta. Dia 20 é feriado. É feriado. Facultativo. A faculdade já estava no calendário, né? Esse recesso. Tá bom? Professora? Oi. Eu não estou conseguindo acessar as aulas gravadas. Hoje,
o Rodrigo me mandou os links até a aula de ontem. Aí eu vou inserir no sistema, a partir de amanhã vocês vão ter acesso. A aula de hoje eu vou mandar para ele. Como é feriado esses dias, ele deve me retornar segunda ou terça, tá bom? Aí, não bom, está, obrigado. alguns estão procurando, mas ainda não está no sistema. Ele me mandou o link hoje à noite, quando eu cheguei eu verifiquei. Aí eu vou jogar o link dentro das aulas que estão abertas, e aí vocês vão ter acesso a partir de amanhã. E dia 28 é abençoada. Dia 28 é abençoado. Vou receber até caixa de bombom em agradecimento. Que tal? O que vocês acham? Brincadeira, gente. Ou propina. Ai, ai. Das 18 às Não, meia-noite. professora. Prova faz parte da vida nossa. Seja vocês Mesmo. acadêmicos, mestrandos, doutorandos, tudo que a gente faz, a gente é submetido a uma avaliação. Não tem como a gente fugir, né? Só vai disponibilizar antes, professora? Oi? Ou às 18 mesmo? Você vai disponibilizar antes ou só às 18 mesmo? 18 o quê? A hora 18 da horas prova. da prova. Não, eu vou colocar um pouquinho antes, tá? Tem algo, porque a gente estava discutindo no colegiado a questão, por exemplo, no dia da prova, o aluno está trabalhando noturno. Então, quando a gente libera às 6 horas, ele às vezes tem um prazo muito reduzido para responder. Mas o que é que vocês têm que fazer? Se organizem, tá? Tudo na vida é questão de prioridade. Eu vou liberar um pouco antes a prova, mas se organizem. Não adianta chegar para mim, professora, eu esqueci da prova, só lamento. Quem fez as atividades tem direito à prova final. Quem não fez a atividade, perdeu a prova, infelizmente está reprovado. Não vai ser o caso dessa turma, vocês são muito comprometidos, com certeza vocês valorizam cada centavo que vocês pagam pelo curso, vocês valorizam, que eu falo acima de tudo. Vocês têm que valorizar que vocês vão ser profissionais daqui a uns dias. Então, não é pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela avó que paga a faculdade, pelo governo que financia pelo FIES. Não é, é por vocês. Quem está procurando fazer um curso superior, o que é que ele quer? Ele quer melhorar de vida, ele quer crescer como pessoa, ele quer um crescimento intelectual. Porque o que é que o aluno consegue no final da graduação? Eu estou acostumada a formar turmas. A gente vê a transformação do aluno e a pessoa do aluno nos primeiros períodos e o aluno formado. Ele torna-se um profissional, né? Eu fico até arrepiada quando eu falo isso. É mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude. Dificuldade, gente, todo mundo tem. Quem não tem dificuldade, quem não tem, às vezes, dificuldade financeira, dificuldade de tempo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O tempo vai passar igual para todo mundo. Não vai parar para mim ou para você. Aí, quando a gente olha para trás, a gente vê, olha, aquele menino fazia faculdade comigo, ele passou no concurso público. Eu nem concluí minha faculdade. Só vai restar o quê para vocês? Saudade, arrependimento, frustração. Então, gente, as adversidades vêm, mas a gente tem que superar. Mesmo que às vezes eu tenha que dar uma pausa, mas eu vou retornar com o meu objetivo. Então, deixem de dar desculpa para o sucesso de vocês. Vocês vão brilhar, vocês vão ser estrelas. Não deem desculpa para o que tem na frente de vocês. A gente tem que ter força de vontade, tá?